Aí, olha, agora o bicho vai pegar. Tem que ter coragem para assistir esse vídeo aqui no nosso café, hein? Como lidar com pessoas difíceis. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você aqui. Eu quero que você responda mentalmente, tá bom? Quem é a pessoa difícil da sua vida? Talvez um colega de trabalho para alguns, talvez um familiar, talvez um chefe. Teve gente lembrando de filho, de pai, de mãe, talvez um cliente, talvez um ex-companheiro ou companheira, talvez alguém muito, 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 muito próximo. Ou talvez alguém que você encontra quase todos os dias. Mas pensa em algo curioso. Enquanto você pensava nessas pessoas ou nessa pessoa, provavelmente algumas emoções surgiram, não foi? É muito rápido. Ao pensar em algumas pessoas, talvez surja emoções de irritação, de tristeza, de raiva, de frustração, de cansaço. Isso acontece porque algumas pessoas possuem a capacidade de afetar profundamente o nosso estado emocional. Isso acontece mesmo. Mas aqui está uma verdade importante. O problema nem sempre é a existência de pessoas difíceis. O problema é quando elas começam a controlar a nossa paz. Sabe? Porque a gente goste ou não, sempre vão existir pessoas difíceis. Não dá para acabar com isso. Sempre vão existir pessoas críticas, pessoas negativas, pessoas que mais? Controladoras, pessoas egoístas, pessoas que machucam, pessoas que decepcionam, a lista é grande. A questão não é se a gente vai encontrá-las, a questão é como a gente vai lidar com elas, porque a gente vai encontrá-las. Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui, no nosso Café com o Rei dos Reis. A gente vai entender o que a inteligência emocional ensina. A neurociência revela sobre os conflitos humanos. Como a PNL, Programação Neurolinguística, que é a minha especialidade, pode ajudar. E por que mais um dos ensinamentos do nosso mestre, Jesus Cristo, continua sendo uma das maiores soluções para os relacionamentos. Tá bom? Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso café com o Rei dos Reis. Já pega o seu café aí também para me acompanhar. E só para a gente terminar essa primeira parte aqui, esse não é um canal de religiosidade, nem de fanatismo. É um canal para a gente refletir sobre a vida, sobre a inteligência emocional, para que você tenha mais resultados. Tudo bem? E lembre-se de curtir, faz isso agora, compartilhar esse vídeo, se for o caso, para ajudar o YouTube a entender que esse assunto é interessante e ajudar mais pessoas. Assim como a gente está tendo contato agora, você pode ajudar outras pessoas. E por último, se você quiser trocar uma ideia comigo, aprofundar esse assunto e conhecer a minha comunidade, a arte de viver bem, os links estão aqui na descrição, tá bom? Pega o seu café aí agora e vamos refletir juntos. Existe algo que a gente precisa compreender logo de cara aqui. Nem toda pessoa difícil é má. Às vezes ela está ferida, às vezes ela está frustrada, às vezes ela está carregando dores que ninguém vê. Por isso ela é difícil. Às vezes ela está reagindo à vida da única maneira que ela aprendeu. Isso não justifica o comportamento destrutivo, mas ajuda a entender algo muito importante. Pessoas feridas frequentemente ferem outras pessoas. Já percebeu que é assim? Pessoas em conflito costumam atrapalhar as outras pessoas. Pessoas em conflito costumam espalhar mais conflitos. Pessoas em guerra consigo mesmas frequentemente entram em guerra com os outros. A neurociência mostra que quando alguém se sente ameaçado, ameaçada, criticado, criticada, inseguro, insegura, olha, partes mais primitivas do cérebro dessa pessoa assumem o comando. A pessoa reage, ela ataca, ela se defende, ela acusa, ela levanta a voz, ela se fecha emocionalmente. Conhece pessoas assim? Ou talvez você seja assim? A pessoa perde a capacidade de raciocinar com clareza. Isso acontece com todos nós, gente. Alguns com mais intensidade, outros menos. Talvez você já tenha percebido isso em uma discussão. Quanto mais emocional alguém fica, menos racional tende a se tornar essa pessoa.
E aqui tem uma armadilha. Quando alguém perde o equilíbrio emocional, a gente sente vontade de perder também. A pessoa grita, a gente quer gritar. A pessoa acusa, a gente quer acusar. Não é assim? A pessoa ofende, a gente quer ofender. Muitas vezes vai lá e ofende mesmo. Mas é exatamente nesse momento que a inteligência emocional se torna necessária. Grande oportunidade para você praticar. Porque maturidade emocional não é permanecer calmo quando tudo está bem. Maturidade emocional é permanecer equilibrado quando alguém tenta tirar você do equilíbrio. E não é fácil. Não é nada fácil. Tem uma frase poderosa: quem controla suas emoções possui uma liberdade que ninguém pode tirar. Pensa nisso. Se alguém, se qualquer pessoa consegue controlar o seu humor, sua paz e suas reações, então ela possui mais poder sobre você do que deveria. A PNL ensina que cada pessoa interpreta o mundo através de filtros, através de experiências, através de crenças, através de traumas, educação, que mais? Valores. Por isso, duas pessoas podem enxergar a mesma situação de maneiras completamente diferentes. Muitas vezes o conflito não acontece porque alguém está certo e o outro está errado. Não, não é isso. O conflito acontece porque as duas pessoas estão olhando para a realidade através de lentes diferentes. Jesus trouxe um ensinamento extremamente difícil, mas extremamente transformador. Ele ensinou sobre amar os inimigos. Olha a frase, hein? Amar os inimigos. Muitas pessoas interpretam isso de forma equivocada. Amar não significa concordar. Amar não significa permitir abusos. Amar não significa aceitar desrespeito. Amar significa não permitir que o comportamento da outra pessoa transforme você em alguém pior. É isso. Essa é uma das maiores demonstrações de força emocional que existem. Imagine, por exemplo, uma fogueira. Se você continuar colocando lenha nela, o fogo o quê? Óbvio, aumenta. Mas se você parar de alimentar as chamas, elas começam a diminuir. Muitos conflitos funcionam exatamente assim. Duas pessoas alimentando o mesmo incêndio. Duas pessoas tentando vencer uma discussão. Duas pessoas querendo provar que estão certas. Enquanto tentam vencer o conflito, elas perdem a paz. Existe uma pergunta que pode mudar muitos. Essa pergunta, de verdade, ela pode mudar muitos relacionamentos. Você quer ter razão ou quer ter paz? Porque nem sempre é possível ter os dois ao mesmo tempo. Outra verdade importante: nem toda batalha merece ser lutada. Tem gente que está pronta para brigar o tempo todo, não é assim? Para vencer. Nem toda batalha merece ser lutada. Pessoas emocionalmente inteligentes aprendem a escolher suas guerras. Nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece explicação, nem toda opinião merece debate, nem toda ofensa merece reação. Às vezes a resposta mais sábia é simplesmente não participar do conflito. Pensa nisso. Não cair na armadilha. Pense, por exemplo, em um lago. Quando alguém joga uma pedra, surgem ondas. Mas depois de algum tempo a água volta a ficar calma, não é assim? Agora imagine se o lago tentasse lutar contra cada pedra. Seria impossível, ia ter ali um maremoto. Muitas pessoas vivem emocionalmente agitadas porque reagem a tudo e a todos. Tudo as afeta, tudo as machuca, tudo as irrita. Conhece alguém assim? Tudo se transforma em batalha, que às vezes duram horas, dias, semanas, meses. A inteligência emocional ensina que a gente não pode controlar o comportamento dos outros, mas a gente pode controlar a nossa resposta ao comportamento deles. Isso muda tudo completamente,
Porque a verdadeira força não está em controlar pessoas, ela está em controlar a si mesmo. Talvez uma das maiores dificuldades seja lidar com pessoas críticas, aquelas que sempre encontram defeitos, sempre estão reclamando, pessoas que reclamam, lamentam demais, sempre apontam problemas, mas existe algo interessante. Muitas críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Se Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que Paulo. Já ouviu essa frase? Pessoas que vivem distribuindo negatividade normalmente carregam uma grande quantidade dessas negatividades dentro delas. Isso não significa ignorar toda crítica. Entenda. Algumas podem ser valiosas. Algumas podem ajudar a gente a crescer. Mas existe uma diferença enorme entre correção e destruição. Entre orientação e ataque, entre ajuda e humilhação. Tem uma diferença muito grande. Aprender a ouvir sem absorver tudo é importante. Outra lição muito importante: estabelecer limites também é uma forma de amor. Muitas pessoas acreditam que ser bom significa dizer sim para tudo. Não significa. Existem relacionamentos que precisam de limites claros. Existem pessoas que só respeitam aquilo que é claramente comunicado, dito, e talvez a falha esteja em você, que não deixa isso claro. Você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Você pode ser amoroso, amorosa e estabelecer limite ao mesmo tempo. Você pode perdoar. É, você pode perdoar e ainda assim proteger sua paz. Vamos para um exercício? Algo simples e poderoso? Eu quero que você pense agora na pessoa mais difícil da sua vida. Agora responda 3 perguntas. A primeira: o que exatamente nela te incomoda? Uma pessoa difícil, o que exatamente nela te incomoda? Primeira pergunta. Segunda: o que está sob o seu controle nessa situação? Terceira pergunta: como você pode agir de forma mais sábia na próxima vez? Pode observar que nenhuma dessas perguntas tenta mudar a outra pessoa. Porque o foco da inteligência emocional não é controlar os outros, é desenvolver você. E eu quero terminar a nossa conversa com uma reflexão importante, tudo bem? Talvez Deus permita algumas pessoas difíceis em nossa caminhada, não para destruir a nossa paz, mas para desenvolver a nossa maturidade, a nossa paciência, a nossa sabedoria, nossa capacidade de amar, nossa capacidade de estabelecer limites, nossa inteligência emocional e por aí vai. Porque de verdade mesmo, pessoal, é fácil ser equilibrado quando todos nos tratam bem. Qualquer um faz isso. Qualquer um. O verdadeiro desafio aparece quando isso não acontece. Talvez você não consiga mudar todas as pessoas ao seu redor, mas você pode decidir quem você vai ser diante dessas pessoas. E essa decisão muda tudo. Então não permita que a amargura dos outros se torne a sua. Não permita que a falta de educação dos outros roube a sua elegância emocional, porque isso acontece mais fácil do que a gente imagina. Não permita que o caos dos outros se transforme em seu caos. Aprenda a proteger sua paz, cuidar do seu coração. Faça a sua parte, estabeleça limites quando necessário e continue caminhando, seguindo aí a sua jornada. Porque uma pessoa emocionalmente madura não é aquela que controla os outros. Não. Uma pessoa emocionalmente madura é aquela que aprendeu a não perder a si mesma por causa dos outros. Que Deus abençoe a sua vida, sempre, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos. E se essa mensagem aqui falou com você de uma forma agradável, escreva nos comentários. Eu escolho proteger minha paz. Tá? Eu vou responder a todos que escreverem nos comentários. Eu escolho proteger minha paz. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que está lidando com pessoas difíceis, alguém que você conhece aí. E a gente se vê no próximo Café com o Rei dos Reis. Um abraço, fique bem.